Relatório prioritário, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017. Eu sou Mário da Costa, o vosso anfitrião. Obviamente a notícia do dia é a detenção de dois irmãos luso-descendentes na Guarda, em posse de armas de fogo. Pelo menos um dos irmãos já estava referenciado pelas autoridades francesas como sendo um islamista radical. Tendo em conta que nenhum deles havia sido acusado de qualquer crime relacionado com terrorismo, especula-se que esta informação tenha fonte nos serviços de informação franceses. As autoridades portuguesas rejeitam a ideia de que os irmãos estivessem a planear um ataque terrorista. No entanto, considerando que os irmãos só entraram no radar da polícia depois de um deles ter sido tratado a um ferimento de bala no hospital e que alegou que não sabe como aconteceu o ferimento, fica a dúvida se as certezas policiais nos podem deixar verdadeiramente descansados. Hoje precisamos falar sobre o conceito de extrema-direita. Antigamente, para ser de extrema-direita, ou considerado de extrema-direita, era preciso ser um sacana da pior espécie. Um sacana ao qual associávamos comportamentos maldosos, comportamentos violentos, uma defesa do autoritarismo político, do elitismo, do hipernacionalismo, uma forma extrema de nacionalismo, racismo, xenofobia, o fim de certos direitos fundamentais, ou pelo menos a limitação de certos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, etc. Tudo isto acompanhado de um poder policial, militar, de espionagem, capaz de forçar esses valores à população no sentido de evitar vozes contrárias e rebeliões. Na história, os maiores exemplos de governos de extrema-direita foram, provavelmente, Adolf Hitler, Mussolini, Franco, aqui em Espanha, Pinochet, no Chile, e a nível de grupos de interesse, com ideais semelhantes, temos, por exemplo, o KKK nos Estados Unidos. Aquilo que vemos hoje em dia é que, para ser considerado de extrema-direita, basta não estar de acordo com os globalistas. Qualquer forma de patriotismo ou nacionalismo é considerado de extrema-direita. Ou seja, quem não concordar com os valores que os partidos centristas defendem, ou que as instituições internacionais defendem, é extrema-direita. Ou quem duvidar das notícias que promovem a agenda globalista, é extrema-direita. Ou quem achar que certos poderes devem estar no Estado em vez de numa União Europeia, é extrema-direita. Quem defender que os países devem ter fronteiras e controle sobre as mesmas, é extrema-direita. Ou, aliás, quem defender a ideia de país por oposição a um governo internacional, então é nacionalista e então é extrema-direita. Ou quem não estiver a favor de determinados movimentos raciais, das minorias, como o Black Lives Matter, por exemplo, é extrema-direita. Disparatado, quem for contra o aborto é extrema-direita. Quem não for fã do Obama é extrema-direita. Ou quem não acreditar no aquecimento global é extrema-direita. Enfim, a lista é enorme e podíamos estar aqui o dia todo com exemplos mais ou menos ridículos neste sentido. O que é um facto é que tudo isto é um jogo. Tudo isto é uma chantagem promovida pelos grupos globalistas e pela imprensa para que as pessoas se sintam mal por discordar, que se sintam culpadas por discordar. E assim, se falam, são criticadas e acusadas de serem fanáticas. E nem toda a gente tem coragem para isso. Nem toda a gente sequer se pode afirmar, correndo o risco de ser rotulada, se calhar até acabar despedida da empresa onde trabalha. Porque, não sejamos ingênuos, obviamente há perseguição. E eu gostava de saber
que mundo é este e que século é este em que nós vivemos, em que uma pessoa que vive num país com 10 ou 15 ou 20% de desemprego e com preocupações relativamente à segurança, se for contra a imigração ilegal, é rotulada de extrema-direita. Esta divisão da sociedade entre os bons e a extrema-direita, nos dias que correm, é inadmissível e contraria todos os direitos e liberdades consagradas. Isto não é mais do que terrorismo psicológico no sentido de quebrar a resistência. Porque, obviamente, quem está por detrás destes movimentos e destas estratégias não quer oposição, não quer contestação, não quer ser sequer questionado. Querem ditar as leis, com a imprensa como veículo de lavagem cerebral e de propaganda, de forma a estupidificar o ser humano, a escravizá-lo, a entretê-lo com a Casa dos Segredos, não é? Enquanto o verdadeiro segredo é que tu foste enganado, manipulado, comido e cuspido. Nada disto acontece por acaso. Nada. Todos os pormenores são estudados até à exaustão, debatidos e informados em reuniões com as elites. Todos os pormenores. Reuniões secretas. Nenhum jornal português conseguiu alguma vez descobrir o que é que se passa nestas reuniões. Ninguém. Não há um jornal em Portugal que consiga publicar o teor destas reuniões secretas. Do Bilderberg, da Comissão Trilateral, o que for. Ninguém consegue publicar o conteúdo destas reuniões. Mas sabemos que tanto o Balsemão como o Belmiro vão a estas reuniões. E que são donos de meios de comunicação. Que não sabem o conteúdo das reuniões. O patrão vai à reunião, mas o jornal não sabe o que é que foi falado. É impossível descobrir o que é que foi falado na reunião. Assim, de repente, obviamente penso que se o conteúdo dessas reuniões fosse um conteúdo pacífico, um conteúdo que não chocasse a civilização, não haveria constrangimento nenhum em publicar os conteúdos nos meios de comunicação. E, no entanto, os donos dos maiores veículos de comunicação social do país e do mundo vão a essas reuniões e recusam-se a comentar os assuntos que ali são discutidos. Vamos todos admitir que eles são todos bonzinhos e que os conteúdos não faziam mal a ninguém, são apenas secretos. Não podiam ser revelados, são apenas secretos. Não faziam mal nenhum ao mundo. De certeza que não haveria manipulação nenhuma. E isto não são factos alternativos. Eu, por acaso, não me importava que fossem. Tendo em conta a gravidade, eu não me importava que fossem. Porque é tudo mal demais para ser verdade. Não há paciência. Ainda hoje, mais um exemplo. Todas as plataformas servem para atingir o pensamento livre. Tudo o que são eventos artísticos, culturais, desportivos, viraram propaganda política. E esta noite, só para não contrariar, mais uma vez, os Grammys e os BAFTA. Como se as pessoas precisassem de pastores para nos guiar pelo prado. E as pessoas não precisam da toxicidade das celebridades. As pessoas precisam é de liberdade. Liberdade para poder pensar, liberdade para poder decidir e liberdade para se poder exprimir. E nada disso existe hoje em dia. Seja pela manipulação que vemos na imprensa, seja pela manipulação que vemos nestes eventos que hoje em dia estão a acontecer e onde não se fala noutra coisa que não seja acusar os divergentes de ser extrema-direita. Como é que as pessoas se vão sentir seguras e em liberdade para poder existir? Para poder usufruir dos seus direitos consagrados em todas as constituições do mundo ocidental. É a altura de pararmos para pensar e questionarmos esta leveza com que se acusa as pessoas de serem maldosas ou de serem de extrema-direita
ou de serem nazis, ou de serem racistas, ou seja aquilo que for, tendo em conta que grande parte da imigração que existe dentro dos países ocidentais é imigração que ainda nem sequer está integrada, porque nunca houve interesse da parte dos governos em integrar essa imigração, e no entanto querem continuar de portas abertas para receber mais imigração, e imigração esta que aí vem com valores diferentes do mundo ocidental, o que não é o caso da imigração que já existia em Portugal, por exemplo, que é uma imigração cujos valores não entram minimamente em choque com os nossos, mas o mesmo não se pode dizer da imigração à qual se está a apelar à porta aberta hoje em dia. Então, quer dizer, nós não integramos a outra imigração cujos valores não chocavam com os nossos e agora queremos abrir a porta à imigração cujos valores certamente chocam com os nossos. E vamos lhes fazer o quê? Vamos integrá-los? Ou será que essa imigração até pode vir a contaminar outra imigração já existente, que são ainda hoje excluídos na sociedade, e ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos um problema tremendo para resolver? Este é o relatório prioritário. Eu sou Mário da Costa.